Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é o processo de filho, que diz assim: Deus, te louvo e te agradeço por quem o Senhor é e por teus planos perfeitos, que são sempre maiores e melhores do que os meus. Obrigado, porque assim como teu filho Jesus passou pelo processo de crescimento, amadurecimento e preparo, eu também sou cuidado e moldado por ti em cada detalhe da minha vida. Nada passa despercebido aos teus olhos. E mesmo quando não vejo, o Senhor continua trabalhando em meu coração. Pai, muitas vezes eu me sinto impaciente querendo que as coisas aconteçam no meu tempo. Mas hoje eu reconheço que há beleza no processo, que cada etapa tem um propósito e que os bastidores fazem parte da construção do teu plano em mim. Me ajuda, Senhor, a não desprezar os dias de pequenos começos e a valorizar os momentos simples, sabendo que eles também estão cheios da tua presença e cuidado. Assim como Jesus viveu o ordinário, aprendeu a andar, a falar, trabalhou, sentiu dores e enfrentou desafios, me ensina a compreender que o Senhor está comigo em cada detalhe da minha jornada. Que eu aprenda a te enxergar nos dias comuns, nas rotinas, nas tarefas simples, e que eu nunca me esqueça que o teu olhar está sobre mim, me fortalecendo e me ensinando. Espírito Santo, sustenta-me em meio aos processos. Fortalece meu coração nos dias em que parecer que nada está acontecendo. E renova em mim a esperança de que o Senhor trabalha no invisível. Me ajuda a confiar mais, descansar mais em ti e a permanecer firme, sabendo que todo o processo que eu vivo hoje é preparação para aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Que eu nunca perca de vista que fui criado por ti, sonhado por ti e moldado pelas tuas mãos. Que a minha vida nos bastidores ou no público seja sempre um reflexo da tua graça e do teu amor. E que em tudo o teu amor seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos pro devocional em Spurgeon. (31 de maio), último dia do mês.
E o devocional de hoje é referente a 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cédron e todos os seus homens também, e foram na direção do deserto. E o devocional diz assim: Davi atravessou aquele ribeiro sombrio quando estava fugindo de seu filho traidor, com o seu povo que lamentava. O homem segundo o coração de Deus não foi eximido de problemas. Não, sua vida era cheia deles. Ele tanto foi ungido pelo Senhor, como oprimido por ele. Por que então devemos esperar escapar? As pessoas mais nobres esperaram diante portões da tristeza, com cinzas sobre suas cabeças. Por que então devemos nós reclamar quando alguma coisa estranha acontece conosco? O próprio Rei dos Reis não foi favorecido com uma estrada mais alegre e adequada para um membro da nobreza. Ele passou pelo imundo ribeiro de Cédron, por onde fluía a imundície de Jerusalém. Deus tem um filho sem pecado, mas não tem nenhum filho sem a vara. É uma grande alegria crer que Jesus foi tentado de todas as formas, como nós o somos. Qual é o nosso Cédron esta manhã? É um amigo infiel? Uma tristeza? Uma triste perda? Uma reprovação insultuosa? Um pressentimento sombrio? O rei passou por tudo isso. É dor no corpo, pobreza, perseguição ou desprezo? Sobre cada um desses cédrons, o rei passou antes de nós. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. A ideia de estranheza em nossas provações deve ser banida de uma vez para sempre, pois aquele que é a cabeça de todos os santos conhece por experiência a dor que achamos ser tão peculiar. Todos os cidadãos de Sião devem estar livres da honorável companhia dos pranteadores, da qual o príncipe Emanuel é a cabeça e o capitão. Amém. Apesar da humilhação de Davi, ele retornou em triunfo para a sua cidade. E o Senhor de Davi levantou vitorioso do túmulo. Amém. Tenhamos bom ânimo, então, pois também venceremos o dia. Devemos ainda com alegria
tirar a água dos poços da salvação. Ainda que agora estejamos passando por uma temporada de ribeiros nocivos, de pecado e tristeza. Coragem, soldado da cruz. O próprio rei triunfou após passar pelo Cédron, e você também triunfará. Amém. Vamos para a leitura em Esdras. Esdras capítulo 6. A ordem de Ciro é encontrada. A introdução do capítulo 6 diz assim: a ordem que o Ciro tinha dado em 539 a.C., referência a capítulo 1, versículos de 1 a 4, para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, foi encontrada em Ecbatana. Então, o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos. E na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada três carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos, cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. A ordem de Dário. Um comentário sobre a ordem de Dário. Depois de encontrado o documento escrito pelo rei Ciro, versículo 2, o rei Dário deu ordem para continuar a reconstrução do templo. Versículo 6. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta: são estas as ordens do rei Dário para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Setar-Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas
reconstruam o templo de Deus, no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro o dinheiro para isso será tirado do Tesouro Real, isto é, dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém, todos os dias sem falta, tudo o que eles disserem que precisam: bois novos, carneiros e carneirinhos, para serem completamente queimados como ofertas ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda, tirada da sua casa. Depois, finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. O templo é terminado e inaugurado. Um comentário sobre isso, que está no capítulo 6, versículos de 13 a 18. Uma vez acabada a reconstrução do templo, ele foi dedicado à adoração a Deus. Versículo 16. Algo semelhante tinha acontecido quando a tenda da presença de Deus, referência Números capítulo 7, e o templo de Salomão foram dedicados a Deus. Referências: 1 Reis, capítulo 8, versículos de 62 a 66. E 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Então o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pela mensagem do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia.
acabaram com a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no sexto ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos, como sacrifício, e 12 bodes, como ofertas para tirar pecados. Um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para os serviços do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. A Páscoa. Um comentário sobre isso, que está no capítulo 6, de versículos 19 a versículo 22. A primeira parte do livro de Esdras termina com um relato da comemoração da Páscoa, da primeira Páscoa, depois da volta do cativeiro na Babilônia. Daqui até o capítulo 7, versículo 11, o texto está escrito em hebraico. Referência: Esdras capítulo 4, versículo 8. O povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa, em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor dos seus colegas que haviam voltado, em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios, e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, o Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito contentes, porque o Senhor havia feito o rei da Síria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. E agora vamos aqui para alguns comentários e referências do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Dário. Referência: Esdras, capítulo 4, versículo 5. Capítulo 6, versículo 2. Ecbatana. Era a residência de verão dos seis persas,
ficava a uns 450 quilômetros a nordeste da cidade de Babilônia. Capítulo 6, versículo 3. Ciro, referência. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 6, versículo 5. Os objetos que o rei Nabucodonosor tirou. Referência. Esdras, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 6, versículo 6. Província do Eufrates Oeste. Referência. Esdras, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 6, versículo 7. O governador de Judá, Zorobabel. Referência. Esdras, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 6, versículo 9. Trigo, sal, vinho e azeite. Necessários para as ofertas de cereais. Referências. Êxodo, capítulo 29, versículos 38 a 41. E Levítico, capítulo 2, versículo 13. E capítulo 15, Levítico, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 5, versículo 11. Capítulo 23, versículo 13. Versículos 13, 18 e 27. Capítulo 6, versículo 10 de Esdras. Orem pedindo as suas bênçãos para mim. Referência. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Fala sobre oração pelos reis e outras autoridades. Capítulo 6, versículo 12. Deus escolheu Jerusalém. Referência. 1 Crônicas, introdução. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 6, versículo 14. Ageu e Zacarias. Referências. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Ageu, capítulo 1, versículo 1. E Zacarias, capítulo 1, versículo 1. Artaxerxes. Referência. Esdras, capítulo 4, versículo 7. Capítulo 6, versículo 15. Adar. O 12º mês, que ia de meados de fevereiro a meados de março. 6º ano do reinado de Dário, mais ou menos 515 a.C. Capítulo 6, versículo 18. Instruções escritas no livro de Moisés. Referências. Êxodo, capítulo 29. Levítico, capítulo 8. E Números, capítulo 3, versículos de 5 a 13. Capítulo 6, versículo 19 de Esdras. A festa da Páscoa. Referência. Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 14. Capítulo 6, versículo 21. O Senhor.
Referência: Esdras, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 6, versículo 22. A festa dos pães sem fermento. Referência: Êxodo, capítulo 12, versículos de 15 a 20. O rei da Assíria. Nesse tempo, o rei da Pérsia também governava o território da Assíria, que tinha sido inimiga do povo de Israel. E esse é o último comentário e referência do capítulo. Que Deus os abençoe.